Você mora numa cidade, você mora numa casa ou num apartamento pequeno, como é que você vai ocultar os seus estoques? Nós já conversamos num outro vídeo sobre os cachês. Então, essa palavra de origem francesa, ela é a tradução para o português depósitos clandestinos. Os cachês são feitos normalmente em áreas rurais. Então eu vou preparar buracos, eu vou colocar impermeabilização, proteção, etc, etc. Tudo isso já foi falado aqui no nosso canal. Hoje eu quero falar sobre a ocultação de estoques em regiões urbanas, particularmente se você morar num apartamento ou que você queira guardar esses estoques dentro da sua casa, o seu quintal não favoreça, e você pode ter algumas dificuldades. Esses estoques eles podem ser alvo de uma tentativa de confisco, inclusive, né, do sistema, ou então de vizinhos que estão desesperados e acham que você tem alguma coisa e vão querer entrar na sua casa e procurar. Então, existem algumas regras para você poder esconder as coisas na sua casa. Primeiro, estoques têm o seu volume. Então, eu preciso disfarçar esse volume. Quando eu digo que eu não vou conseguir diminuir, mas eu consigo disfarçar esse volume. Como é que eu faço isso? Se eu espalho os estoques, eu atendo a duas características. Primeiro, eu não coloco todos os ovos numa cesta só. Ou seja, se um local for descoberto, eu não perco todos os meus estoques, eu perco parte do estoque. Tá? Então, ao espalhar, tá, eu consigo manter alguma coisa. Nem tudo, talvez, seja descoberto. Então, é uma maneira de se prevenir quanto a uma tentativa de roubo, de furto ou de confisco, mas também é uma maneira de disfarçar o volume. Ou seja, por exemplo, embaixo da minha cama eu consigo guardar alguma coisa, tá? Não embaixo em contato com o chão, mas em contato com a estrada, eu consigo prender alguma coisa ali. Se for uma cama baú, eu posso colocar alguma coisa ali. Alguém vai olhar? Pode ser que sim, mas eu não devo colocar todo o meu estoque ali. Eu posso colocar alguma coisa ali, alguma coisa num fundo falso no armário da cozinha, eu posso colocar em vários locais, né? Então, lembrar de espalhar para disfarçar o volume. Espalhar também, como eu disse, para não perder tudo. Então é interessante que você não coloque um tipo só de coisa nos diversos locais em que você vai colocar os seus estoques. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso pegar toda a água e botar debaixo da cama. Né? Pegar toda a minha comida e colocar no fundo falso do armário. Se alguém achar, leva tudo. Então, o ideal é que eu coloque um pouco de comida, um pouco de água, um pouco de material de primeiros socorros e faço um local de esconderijo. Faço outro em outro local e assim por diante, de maneira que qualquer um que sobrar vai me dar uma certa flexibilidade ou um certo tempo de sobrevivência. É uma coisa interessante que você use uma técnica que é utilizada pelo supermercado, né? Então o supermercado normalmente ele pega um produto que ele quer vender, independente de preço, e coloque bem na altura dos seus olhos. E o preço que está em oferta, o produto que está em oferta, que seria o primeiro a acabar, mas ele não tem preferência por vender aquilo ali, ele bota lá no chão. Então vocês podem procurar as melhores ofertas do supermercado no chão. Então vocês podem procurar as melhores ofertas do supermercado ali próximo do chão, tá? No fundo do mercado, em prateleiras escondidas, porque eles estão tirando do campo visual para que você leve outro tipo de produto, talvez um produto que dê mais lucro para eles, etc. Então você vai fazer a mesma coisa quando você for esconder os seus estoques. Você não vai pegar e colocar os seus estoques na altura visual, porque é o primeiro local que vai ser visto e vai ser revistado, ou vai ser verificado, tá? Então quando eu coloco por baixo do sofá, quando eu coloco em cima do teto, ou seja, nos locais que não são comuns, o primeiro contato visual. Então, tirem do campo visual os esconderijos. Eu posso proteger esse material. Como é que eu vou proteger esse material? Eu posso colocar, por exemplo, num compartimento
qualquer, eu guardo e depois eu coloco uma placa de gesso em cima, fecho tudo, pinto, eu fiz uma proteção, tá? Ou seja, para que alguém ache esse estoque, ele vai ter que quebrar a parede, tá? Eu posso colocar um estoque, além de estar preso, por exemplo, dentro da parede, eu posso colocar um armário atrás. Então, é um armário pesado. A pessoa vai afastar o armário? Vai, mas talvez ele não vá bater na parede, por exemplo, e descobrir que aquela parede é oca. Então, isso tudo são missões, são processos de proteção dos seus estoques, tá certo? Eu posso, por exemplo, colocar dinheiro, tá, guardado dentro de folhas de livros. Como eu já falei de espalhar, eu não vou colocar o dinheiro tudo num livro só, não vou colocar todo o dinheiro num bolso de paletó dentro do armário, todo o dinheiro da casa naquele bolso de paletó, eu vou espalhar, tá? Então, proteger as suas coisas é interessante e existem várias técnicas para isso. Código. Quando eu digo código, eu digo, não, eu vou guardar dentro de um cofre. Então eu pego um cofre, coloco na parede, coloco ali, por exemplo, armas e munições, que são coisas que têm que ser guardadas com muito cuidado, né, de acordo com a legislação. E na frente do cofre tem uma tampa, que é um quadro. Então eu estou fazendo a proteção e estou utilizando um código, porque para abrir o cofre eu tenho que saber esse código, seja um código mecânico ou um código digital. Lembrando sempre que se for um código digital, ou seja, se eu tiver um cofre digital em casa, eu tenho que estar sempre atento ao sistema de baterias desse cofre, para que ele não acabe e me deixe sem condições de abrir o cofre. Então, normalmente esses sistemas eles avisam com antecedência. É interessante que eu tenha pilha reserva em casa para manter isso aí funcionando. E, por último, né, além dessas regrinhas básicas, eu vou escolher locais adequados. Então, por exemplo, num armário, eu não vou colocar na altura dos olhos, eu vou colocar nas prateleiras de baixo, eu vou procurar colocar fundo falso, eu vou procurar disfarçar com alguma coisa, com roupa em cima, tá? Eu vou procurar, usando todas aquelas regras, esconder os meus estoques nos armários. Cama, como eu disse, já é um local que normalmente embaixo existem espaço para isso. E eu lembro que as casas mais antigas, elas tinham tanto sótão, que fica acima do teto, como porão. E se você conseguir disfarçar as entradas do sótão e do porão, certo? Colocando, por exemplo, na entrada do sótão algum tipo de madeirame, alguma coisa que disfarce aquela entrada, tá? E no porão, a mesma coisa, se eu tenho uma porta que vai para o porão, eu coloco ali uma parede falsa, por exemplo, ou eu coloco um vaso de plantas, alguma coisa que mostre que ali não tem nada. Então eu vou poder utilizar o sótão e o porão com relativa facilidade. Então, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma caixa d'água. E a caixa d'água fica dentro de um local fechado, lá em cima do telhado. Eu preciso subir o telhado para ir lá em cima e chegar na caixa d'água. É um local adequado para mim deixar alguns estoques. Mas lá é um local que sempre está muito quente, muito úmido. Então eu tenho que tomar cuidado qual é o tipo de estoque que eu vou colocar lá e a maneira pela qual eu vou proteger esses estoques. No porão. O porão normalmente é muito úmido, tem muito bolor. Então eu vou ter que colocar uma proteção extra nos materiais para não estragar, porque lá no porão é muito úmido, né? Se eu vou colocar num local que recebe muita luminosidade, é a mesma coisa. Eu tenho que procurar evitar a luminosidade. Então eu vou colocar uma película escura na janela e assim por diante. Então, a gente tem que escolher bem os locais, a gente tem que proteger os estoques e tem que esconder os estoques. São as atitudes a se tomar de maneira que você tenha disponível o seu material em caso de sobrevivência. E lembrando que você fazer isso significa que você, na hora do sufoco, você não vai estar competindo com ninguém. Então, aquelas pessoas que não se prepararam e que precisarem dos recursos do supermercado, terão eles lá disponíveis, certo? Não é mais um a atrapalhar a aquisição desse material, ok? Prepare-se e sobreviva.